Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros, leitores e o que acontece entre eles. Esta semana recebemos Inês Menezes. Nascida em 1971, começou a fazer rádio aos 16 anos e nunca mais parou. Depois de uma longa passagem pela TSF, mudou-se para a Radar, onde faz o programa de conversas Fala Com Ela, que cumpriu recentemente uma década de emissões. Na Antena 1, troca ideias todos os dias com o Júlio Machado Vaz, no programa O Amor É. Nas páginas finais da revista É do Expresso, assina a rubrica 10 Perguntas A e faz ainda, com Pedro Mexia, o programa PBX, uma parceria entre a Radar e o Expresso que nós, aqui no Biblioteca de Bolso, costumamos consumir em formato podcast. Olá Inês, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. E vamos começar já com a tua primeira escolha, a Fada Oriana, da Sofia de Melbreiner Andersen, que eu presumo que seja uma das tuas leitoras mais antigas. Ou não? Sim. Eu fiz parte daquele grupo de miúdos, quer dizer, todos os miúdos vão crescendo com algum contacto, espero eu, com a Sofia de Melbreiner, mas lembro perfeitamente de andar no ciclo preparatório, não é? E ser-nos lido algo da Sofia, agora não sei precisar, e para mim o mundo das fadas e das sereias ter passado a ser uma coisa mágica. O que acontece é que, mais de 30 anos depois, não é? A história repete-se e as histórias repetem-se, e então a minha filha começou a ler muitas coisas da Sofia de Melbreiner. Nesta altura posso dizer que começou a ler. Na altura em que se abriu o livro da Fada Oriana em nossa casa, ela ainda não sabia ler. E então o que é que aconteceu? Eu fui lendo com ela em voz alta o livro. E eu fiquei fascinada com o livro, do qual me lembrava de uma outra coisa, vagamente. Não é? E sabem porque que eu escolhi este livro? Primeiro, a história é belíssima, sim, não é? Depois, porque me lembrei da ligação que este livro pode ter ao mundo do Facebook e Instagram e essas plataformas. Sabem porquê? Porque a Fada Oriana, não é? Ficou apaixonada pelo seu próprio reflexo, Exatamente. certo? Certo. Ainda se dizia que ela poderia estar apaixonada pelo peixe. Eu gosto desta ideia do boato que circulava na floresta, ela não é? Ela fica muito ofendida. Ela fica, não era por mim mesmo. E eu pensei, e ela, ao ficar presa e fascinada pelo seu próprio reflexo, esquece o mundo à sua volta, não é? E falha na sua principal função de ajudar os outros. O poeta, no fim ainda vai salvar o lenhador e o poeta, mas eu pensei, pois é, nós estamos todos fascinados com o nosso próprio reflexo no Facebook, no Instagram, e o que acontece é que nos estamos a esquecer dos outros. Sim. Até nos esquecemos de ler, de perguntar aos outros como é que estão, porque nós gostamos mesmo de nos ver. E não há nada... Eu gosto bastante de me ver, vocês se calhar também gostam de se ver, mas pensei, é impressionante, nós estamos presos a uma coisa que não existe no fundo, não é? Sendo que ainda por cima somos tentados muitas vezes até a adulterar a nossa imagem para parecer ainda melhor, não é? Mais interessantes, não é? Pôr mais uns filtros. A única coisa é que não perdemos as asas como a Fada Oriana, mas porque não as temos. Não as temos, mas corremos o risco de perder outras coisas, não é? Sim. Bom, e então eu acho que toda a gente, adultos, eu acho um livro fascinante para adultos e crianças. Depois é a linguagem dela. E depois é a linguagem dela, desta mulher. Estive a ler mais sobre ela. Eu não me lembrava que ela tinha sido a primeira mulher a ganhar o prémio Camões. E ela tem este lado, tinha este lado muito contrastante entre o mundo da atividade política, a consciência política e social, e depois este lado tão fantasioso das fadas e das sereias, não é? Mas é curioso como a forma como ela
faz a história, não é? As fadas e as sereias, mas ao mesmo tempo estes alertas não ficam marcados pelo tempo. Não, é um livro intemporal. É completamente intemporal, não é? Tanto é que eu estava a estabelecer esta relação com as redes sociais, por exemplo, não é? Como é que a tua filha leu o livro, ou ouviu a história? Neste caso. Achas que a compreensão dela da história é diferente da que tu tiveste quando tinhas a idade dela? Eu acho que, quer dizer, a idade, não é? A soma dos factos vividos nos dá outra perspectiva e outra dimensão da coisa, não é? Portanto, a minha filha não tem isto, ainda não tem esta visão narcisista, não é? Claro. Mas sobretudo acho que é muito importante que eles nunca deixem de estar neste mundo fantasioso das sereias e das fadas, que é uma coisa que já não está tão presente no imaginário infantil como no nosso tempo, julgo eu, não é? Sim. Hoje em dia os livros para crianças são muito mais, sei lá, estou-me a lembrar do Muchamor, que são os detetives e eles correm risco de vida, mas isso é curioso, quer dizer que provavelmente andamos a obrigar os miúdos, as crianças, a serem adultos mais cedo. Exato, e não lhes dar este imaginário muito mais fantasioso, não é? E alguns deles provavelmente já dirão, mas isso é tão infantil. Percebem? Isso é uma reflexão interessante sobre estes tempos, que é, então não estamos a deixar as crianças ser crianças, provavelmente. A literatura é fundamental para ocupar esse lugar de sonho, não é? Sim, sem dúvida. E a Sofia também consegue falar dessas questões que tu dizias, ou seja, a fada Oriana perde as asas porque deixa de tomar conta das pessoas e dos animais e da natureza como tratava, mas sem ser propriamente moralista, ou seja, ela dá a volta, obviamente que há uma moral, mas há um bocadinho de moralismo, sim. Confesso que se vai sentindo, e é natural, porque estamos a falar de alguém que tinha essa preocupação, essa justiça. O moralismo, quando não excessivo, não é? Sim, faz falta. Essa consciência, não nós precisamos todos de balizas para sabermos onde é que acaba e começa. Sim. Mas sobretudo há o conforto de ser uma história tão bem contada, não é? Sim, porque sem dúvida. Hoje em dia também lemos alguns livros infantis que são mal escritos, que não têm graça, que não têm luz, não são iluminados, e as palavras dela, a forma como ela articula a história é quase irrepreensível. Isto, claro que é uma discussão que se pode tornar polémica, mas neste tempo da edição da Fada Oriana, nós tínhamos ainda poucos livros. 1958, tínhamos ainda pouco, mas mesmo estou a falar no meu tempo, quando eu o li, não é? Exatamente. O problema, enfim, é bom nós podermos ter muita coisa, não é? Muitos livros, muitas edições, mas há coisas francamente más. A minha filha lê todas as noites, ela não adormece sem ler, e ela está permanentemente, mesmo em publicações, revistas, a apontar os erros ortográficos que se vêem. E eu acho que isto não acontecia muito. Podia haver às vezes coisas... Sinal, está no bom caminho, ela está. É verdade. Não. Mas como é possível que isto esteja escrito assim? E é bom que se indigne, não é? Exato. Indignação não é só reparar no erro, é dizer, não pode ser. Porque eu acho que eu venho desse tempo em que li bastante, não é? E hoje em dia leio muito menos, e eu acho que a literatura foi fundamental para evitar, por exemplo, os erros. Os miúdos hoje em dia dão erros. Eu tenho amigos muito bem informados, formados e informados, e que dão erros que eu penso assim, meu Deus, se eu tivesse a vossa idade e viesse a ser vossa namorada, isto era um turn-off medonho. Não ia acontecer. Percebem? E eu acho que... às vezes até são pessoas inteligentes. Não, são. E que já estudaram bastante. Mas falha ali qualquer coisa, eu acho que tem a ver com o tempo que nós dedicamos às coisas, neste caso aos livros, não é? Obviamente, eu não quero parecer saudosista, longe disso, porque eu tenho uma relação bem resolvida com o passado, mas na altura em que nós líamos estes livros... Tu és mais nova, Inês, mas eu e o Zé Mário somos mais ou menos da mesma idade. Nós
não tínhamos outros meios de distração, praticamente, não é? Sim, E então nós mergulhávamos a fundo nos livros. Eu lembro-me, eu falo sempre deste episódio porque foi uma coisa que de facto foi marcante na minha vida. Como eu morava numa aldeia, obviamente, íamos ao Porto de vez em quando, não é? Íamos ao Porto ao médico, assim, parece uma coisa muito queirosiana, não é? Íamos à cidade, de vez em quando íamos ao Porto e, portanto, nessa altura podíamos comprar um ou outro livro, mas o que foi muito revelador e benéfico na minha vida era a visita mensal da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian. E para mim aquilo era uma alegria medonha, não é? Poder ir buscar uma série de livros. E eu lembro-me da sensação, primeiro lembro-me ainda hoje do cheiro daquela carrinha, eu lembro-me de tudo. Ainda hoje lembrava aqui, porque as canetas estão sempre aqui a desaparecer aqui da mesa, e eu dizia, temos que pôr um fio de nylon preso à mesa, porque essa é a memória que eu tenho da biblioteca, sabem? Que era, nós preenchíamos o cartão e estavam presas à mesa. Pronto. Então eu trazia meia dúzia de livros, já não me lembro, e mergulhava tão profundamente nos livros que era capaz de ir para a casa de banho como se fosse um escritório ou uma sala, enfim, e ficava lá tanto tempo a ler que o meu pai apagava-me a luz. Dizia, Inês Maria já chega. E para mim aquilo, não imaginam a sensação que era. Eu ficava só dentro dos livros. E eu com aquele mundo, e sem grandes pistas, o meu irmão mais velho podia dar-me algumas pistas, é verdade, mas sempre fomos mais ou menos livres nas nossas escolhas, livros nos livros também. E eu lembro-me de ter começado, por exemplo, pelo Babar e pelo Petsy. Vocês lembram-se do Petsy? Lembro muito bem do Petsy. O Babar sempre bem vestido, com um O fato Babar, completo, uma classe. Uma classe de elefante. Um elefante com muita classe. E o Petsy. O Petsy que eu depois conheci, o mundo do Petsy em Copenhaga. Também foi um embate curioso. Foi reeditado agora há E foi 2 anos. reeditado, sim. Mas eu lembro-me de ter começado por esses livros e depois ir parar a coisas que eu na altura nem sabia o que eram, como Dostoiévski. Portanto, eu tinha interesse por tudo e foi-me dado a conhecer o mundo através dos livros. Claro que nós estamos a falar das dificuldades, e até financeiras, que os meus pais enfrentavam e, portanto, não me podiam dar os livros que eu queria, e isso fazia-me ir buscar aqueles livros, mas foi fundamental para mim, não é? Hoje em dia a minha filha pode ter montes de livros e quase desperdiçá-los. E tem quase bibliotecas pessoais, as crianças hoje em dia. É verdade. Mas aquela era uma oportunidade que era dada. Eu nem sei como é que é hoje, se continua a existir esse circuito, mas era uma oportunidade, parece uma coisa obsoleta já. Há outros sistemas, já não é do Gulbenkian, mas há algumas bibliotecas municipais que têm esse serviço, até para aldeias mais isoladas, etc. Pronto, mas eu percebo que para os miúdos isso hoje em dia seja quase absurdo, não é? Então nós temos a internet, para que é que precisamos de ir buscar livros? Não, foi muito importante para mim, sim. A conhecer o mundo através dos livros. E lembro-me perfeitamente de ter uma atenção que se foi diluindo, não é? O foco que eu tinha na altura foi uma coisa que se foi diluindo. Por isso eu trouxe... Posso já ir buscar um segundo livro? À vontade. Fiquei a pensar também, aproveitei para refletir um bocadinho sobre a literatura, já que íamos conversar, e pensei, curiosamente a poesia pode ser o tipo de leitura ideal, porque nós temos pouco tempo, não é? Esta desculpa do pouco tempo é relativo, mas reparem, eu faço viagens muito curtas, trabalho, casa, apanho ainda algumas pessoas no metro a ler, mas são pessoas que vão fazer uma viagem, a minha viagem demora 8 minutos. De resto... Dá para um poema 2, não é? Dá para um poema 2. De resto... O único tempo que teria de leitura e que tenho e que eu faço também por, enfim, obrigação profissional é à noite, não é? Mas a poesia é algo que não nos obriga a seguir uma ordem,
Tu podes abrir o livro, eu gosto dessa liberdade que a poesia te dá. Tu podes abrir a página 43 e este poema Lisboa, do Alberto, fazer sentido agora e voltar a ele depois, ou abrir a página 34 e ela também fazer sentido, percebem? Sim. Eu acho que a poesia, curiosamente, se tornou a leitura com o ritmo certo para os dias que vivemos tão vorazes. Bom, eu trouxe este livro do Alberto, O Horto de Incêndio. O Horto de Incêndio, de 1997, o ano em que ele morreu. Foi o último livro? Foi o último livro, sim. Porque eu lembro-me de ler um artigo, eu já não me lembro se foi um artigo, se foi uma entrevista ainda, da Clara Ferreira Alves ao Alberto, uns dias antes do livro sair. Foi uma entrevista. Foi uma entrevista. Foi. E eu pensei, eu tenho que ir comprar já este livro. Eu fiquei obcecada com o que tinha lido. E depois, o livro correspondia em tudo ao que eu tinha lido. E este livro, como alguns livros, passaram a ter uma voz. Nem todos os livros têm voz, mas este livro do Alberto tem temperatura, tem textura, tem a voz dele. Eu sinto... era um livro da chegada da morte. Sim. E eu consigo quase adivinhar a voz dele ao longo de todo o livro, que é constante. Eu acho que é um livro febril e tem a doença de uma ponta à outra, não é? Tem esse sentido também de urgência, não é? Urgência de dizer, de falar. E tem uma ideia de contaminação permanente. E tudo isso me fascinou ao longo destes anos. E, portanto, de vez em quando volto. Eu acho tudo belo no Alberto, todas as palavras. E posso ler um poema? Claro, estamos à espera. Bom, primeiro de tudo, devo dizer que esta coisa que o dia te seja limpo é arrepiante. O recado, não é? No poema recado. Sim, é arrepiante. Que o dia seja limpo. Isso ficou-me para sempre, sabem? Foi uma frase, às vezes, quando quero desejar o melhor a alguém, penso nesta frase. Que o dia te seja limpo. Que o dia te seja limpo. Num livro todo ele contaminado. Sim. É muito curioso. Despedida, de certa maneira, também, não é? Sim, sim. De alguém que se despede. Eu tinha aqui, este livro já está com bastantes anotações e post-its e sim. Deixa-me ver. Porque um dia me fizeram também um jogo de perguntas e eu agora estou a ver que escrevi aqui qualquer um deste livro. Qualquer pergunta podia ser respondida com um poema deste livro. Bom, o recado é mais ou menos conhecido. Eu vou ler, se calhar, da página 18 e 19, o Euforia. Cai neve no cérebro vivo do miraculado. Dizem que estes milagres só são possíveis com rosas e enganos, precisamente no segundo em que a insónia transmuda os metais diurnos em estrume do coração. Dizem também que um duende dança na ereção do enforcado, o fulgor dos sémanos venenosos alastra no brilho dos olhos e um sussurro de tinta preta aflora os lábios, fere a mão de gelo que se aproxima da boca. O vómito da luz ergue-se das palavras ditas em surdina. A seguir, vem o sono e o miraculado entra no prateado voo dos cisnes. O dia cansa-se na brutalidade com que a voz se atira contra as paredes, abrindo fendas em toda a extensão das veias e dos tendões. Quando desperta com o crepúsculo, o miraculado olha-nos fixamente e sorri. Dá-nos uma rosa em forma de estilete. Fechamos os olhos, sabendo que este é o maior engano da eternidade. Arrepio-me sempre com isto. O dia cansa-se. Quando ele diz o dia cansa-se. O mesmo dia que nós queremos que seja limpo, cansa-se. Qualquer poema deste livro tem... E é curioso, ele dizia que lia sempre muitas vezes os poemas em voz alta, antes de os concluir. Olha, e isto são poemas para serem lidos em voz alta, sim, claramente. Estes poemas têm uma voz, têm a voz dele, claramente. Tem um som, uma sonoridade muito, muito própria. Lá uma está, música, que uma precisam música. de ser ditos.
e têm uma luz, e têm uma febre, e têm uma temperatura, Sim. que é febril, Sim. não é? Eu acho este livro fabuloso. A segunda mesmo. parte foi lida em voz alta, cá está, no Coliseu, é a morte do Rimbaud. Tu não estavas lá? Não estava, não. Dos filhos de Rimbaud. Não. Eu estava há pouco tempo em Lisboa. Isso foi antes foi antes de 98. Foi em novembro de 96. 96, pois. Tinha vindo há pouco tempo para Lisboa. Ainda não estavas integrada Não, no circuito. mas lembro-me de ouvir falar. Foi um espetáculo. Eu não fui. Ia-te perguntar se estavas lá. E tive pena. Assisti a uma sessão de poesia com ele na Casa Fernando Pessoa, que está, aliás, foi gravada e existe em disco CD, mas não estava nessa e arrependi-me de não ter ido. Porque consta uma noite incrível, magnífica. Durante algum tempo, e porque falamos da relação com os livros, durante algum tempo tive uma obsessão com o Virgílio Ferreira. Quando ainda estava no Porto. Na altura andava numa escola no Ballet Teatro, a estudar teatro, e desenvolvi também uma relação meio obsessiva. Eu voltei até ao fim muitas vezes, voltava de uma forma doentia, e desenvolvi ali uma relação estranha com o Virgílio Ferreira, que era só um nome, obviamente, não é? E depois, mais tarde, aconteceu uma coisa muito curiosa. Nós, quer dizer, no nosso imaginário, um escritor, um poeta, é aquilo que nós queremos que ele seja, não é? Uma idealização. Claro. Eu acho que... Eles são sempre muito mais humanos do que nós pensamos, não é? Pois, se calhar mais imperfeitos também. Muito Também, bem, sim. muito bem. Quando dizes humanos, queres dizer imperfeitos, sim. E então um dia... eu já estava em Lisboa, mas também tinha vindo há pouco tempo. O Fernando Alves, da TSF, onde eu estava, não é? Fazia um programa chamado Postigo da Noite. Postigo da Noite. Não sei se conhecem esta história, porque eu estava a ouvi-la em direto e fiquei arrepiadíssima. Havia um homem que telefonava muitas vezes para o programa que sofria de agorafobia. Portanto, ele não saía de casa há muitos anos, segundo o que ele contava, não é? Porque, reparem, a rádio também te dá essa possibilidade de ficcionar e de viajares com essas personagens, ainda por cima noturnas. E esse homem passou a telefonar algumas vezes para o programa do Fernando, e eu percebia o encanto do Fernando com uma personagem destas, não é? E um dia ele deixou escapar que o grande sonho dele, ou uma coisa parecida com sonho, não sei se a palavra era sonho, era falar com o Virgílio Ferreira. Obviamente, uma noite, o Fernando Alves pôs o Virgílio Ferreira em direto. Tu lembras-te disso? Já ouvi essa história. E foi arrepiante. Só que o Virgílio Ferreira era um homem que estava ali a fazer um frete, e eu percebi na voz dele que ele não era o homem que eu durante anos tinha idealizado. E essa história teve um desfecho mais ou menos não trágico, mas complicado, porque o tal homem aproveitou em direto para fazer uma série de queixumes ao Virgílio Ferreira sobre o filho dele, que seria psicoterapeuta dele. Mas não sei os uma espécie de ajuste de contas. Foi um ajuste de contas em direto. Ou seja, aquilo que era um momento mágico... A boa intenção do Fernando perdeu-se. Completamente. E eu própria fiquei... Não fiquei... Quer dizer, a parte do ajuste de contas para mim foi-me indiferente, sinceramente. Sim. Mas eu lembro-me de pensar, aquele homem que dizia a toda a hora Bárbara, de repente era um homem que estava a fazer um frete e que tinha aquela voz e que tinha... Sim. Pronto, e nunca mais voltei ao Virgílio Ferreira. Perdeu-se o encanto. Perdeu-se o encanto. De vez em quando voltamos ao Virgílio Ferreira no Amoré, com o Júlio. O Júlio traz muita poesia e muita literatura para o programa. Isso é muito interessante, porque nós acabamos a esquartejar, por exemplo, um poema, ou olhar para ele e a dar-lhe significados. Estamos ali, naquele momento, como quem olha para um quadro, a lançar o nosso espanto
mas você tem essa visão do poema. É que eu, Para mim é outra veja lá, no meu... diferente. Isso é muito interessante, sabem? Sim. E provavelmente, quando se tratam de poetas vivos, eles estarão a rir-se. A ouvir e a pensar, não é Não é nada nada É disto. uma disto. terceira coisa tipo, Não é nada completamente disto. Não diferente. percebeu nada do que eu queria dizer. Sim, e isso é muito curioso. Sim. Bom, a propósito, o terceiro livro... Que é outro poeta. E é curioso que a fada Oriana não é vista pelas pessoas, pelos humanos, exceto pelos poetas. Só o poeta é que vê. É verdade, só o é verdade. E depois é verdade. trouxeste dois poetas. não é? Mas eu não fiz essa... Que Mas é interessante, que interessante. Bom, eu com este livro tenho uma É relação... ferida aberta, não é? É Do ferida Jorge aberta. Braga. Não tenho uma relação tão profunda, confesso. Gosto muito. Nós, aos homens das ciências, retiramos muitas vezes a capacidade de sonhar, não é? E ele também escreve, como se as coisas tivessem que ser assim repartidas, não é? E a piada do Jorge Sousa Braga é, obviamente, ele ser médico ginecologista, não é? E escrever poemas, neste caso, com matéria tão imprópria às vezes, não é? Como é que ele consegue fazer poemas com determinadas matérias? É com prova de que se pode escrever poesia sobre literalmente tudo. tudo, não é? Porque, bom, abrindo o livro, e desculpem-me, mas há poemas que se chamam corrimento, penetrações, enfim, a nossa capacidade de sonhar e depois de escrever tem sempre a ver com o mundo que observamos, ou quando não observamos, que gostávamos de observar, não é? Sim. Eu gosto muito de andar na rua, eu estou permanentemente, gosto, por exemplo, de ir almoçar sozinha, porque isso dá-me oportunidade de ver pequenos gestos que podem ser filmes, que podem, acho que, literatura. Fragmentos de conversa. Sim. É muito importante a nossa capacidade de escuta e observação, que às vezes nós às vezes nem dedicamos tanto tempo como queríamos aos nossos, não é? Funciona sempre assim, em família, mas quando estamos no outro lado, temos um ouvido mais apurado para o desconhecido, verdade? Sim. O desconhecido Uma acaba... atenção completamente diferente. O desconhecido acaba por ser mais fascinante, não é? E eu gosto muito da forma como ele observa, não é? Como ele faz poemas como este, chamado Tatuagem. Portanto, ele pode fazer poesia com as suas pacientes, não é? Tatuagem. Tinha uma rosa negra tatuada num dos grandes lábios e o púbis religiosamente depilado, como de ervas daninhas se tratasse. É um livro muito feminino. É um livro. E, ao mesmo tempo, ele acaba por falar de um assunto que, entre mulheres, não sei se te acontece, não se fala muito. Pois também. não. Olha, Não é? primeiro de tudo, nós nunca encontramos os nomes certos para falar da nossa Exatamente. intimidade. Não há um nome que faça jus Não há. ao E nosso não triângulo entre as coxas. Não há. Já reparaste que É verdade. entre homens existe um termo que pode ser usado em conversas normais, mas entre mulheres não existe. Não existe, não. Lá está, o facto de ele ter chamado a ferida aberta ao livro e por falar disto tudo é muito interessante. Porque não havendo um nome é mais fácil fazer poesia à volta. Exatamente. Sim, mas eu agora disse o triângulo entre as coxas, não é? Quer dizer, eu não vou estar numa conversa com uma amiga a dizer isto. Sim, exatamente. Pois não. Ao mesmo tempo, o papel do ginecologista é muito interessante, porque é uma pessoa, um homem ou uma mulher, que tu não conheces e que de repente tens uma intimidade muito maior do que alguém que acabaste de conhecer e que com quem poderás ter algum interesse amoroso, não é? Acaba por ser uma relação interessante de intimidade. Mas isso depois também dá para outra discussão, que é, na verdade, o que é intimidade, não é? A intimidade são as minhas entranhas, são as minhas... Não é? É alguém saber em que dia ou período me aparece. Sim, ou a exato. verdadeira intimidade nunca ninguém consegue lá chegar, Sim. percebem? Exato. Ou seja, quando nós vemos, quando nós nos referimos ainda, infelizmente, de uma forma pouco digna
às atrizes dos filmes pornográficos e aos atores, nós achamos que lhes conhecemos a intimidade porque eles se despem. Não, a intimidade está muitas camadas abaixo disso, não é? Sim. E nós, claro, que ainda temos uma péssima relação com todo esse mundo. Bom, lia só mais um poema dele, que eu acho este muito terno. O livro está cheio de ironia, não é? E é impossível não te rires com o livro, mas eu acho que já li este poema há algures. Incubadora. Era tão pequena a mão que nem o seu dedo mindinho conseguia agarrar. Pesava 500 gramas e respirava sem a ajuda do ventilador. O coração da sua mãe quase que não batia, com receio de que ele sufocasse sob o peso do seu amor. Era uma coisa minúscula, pesava meio quilo, e a mãe não respirava com medo que o bater do seu coração o sufocasse. Isto é muito bonito. Lindíssimo. É incrível. Uma coisa que não me ajuda muito, eu tenho uma péssima memória. Mas ao mesmo tempo pode ser sempre uma surpresa, não é? Já não te lembrares. Não é, mas gostava de ter a capacidade de saber poemas de cor. Sim, eu só sei um poema de cor. É um poema que de resto eu às vezes passo aqui entre músicas na radar, do Pedro Mexia, que diz: eu amo o teu gravador de chamadas, ele nunca me abandona e repete vezes sem conta a tua voz. Que é uma coisa também tão bonita, que só podia ser escrita por um romântico, não é? Um romântico disfarçado. Um romântico disfarçado. Como é o Pedro Mexia. Mas eu admiro imenso, e foi um dos motivos que me levou a não seguir com a história do teatro, porque eu tremia só de pensar que tinha que decorar uma coisa. E eu admiro imenso as pessoas que têm memória e que do nada vão buscar... eu teria que andar com papelinhos no bolso, não é? Para citar as cábulas. Mas tenho imensa pena, porque às vezes precisamos de recorrer a estas coisas belas para que o nosso dia seja mais limpo. Podemos sempre recorrer aos livros. Claro. E por aqui vamos ficar. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes e por subscrição RSS. Podem também ouvir-nos na rádio online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Também podem ouvir a Inês na Antena 1 e na sua casa principal, a Rádio Radar, onde nos recebeu. Inês, muito obrigada. Obrigada, gostei muito. Obrigada. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.